Graças e paz, queridos, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou mais feliz porque você está aqui. E saiba que foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite, apesar de você ter vindo aqui, talvez você pense, eu vim porque eu quis, mas antes da sua vontade prevalece a vontade do Senhor, então não duvide disso, você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça mais uma vez para a gente orar. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua casa, nós te louvamos, é muito bom poder te louvar, te exaltar, levantar as nossas mãos, as nossas vozes a Ti, ó Deus. É muito bom sentir a Tua presença, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. E o meu pedido nesse momento, Deus, é que o Senhor nos permita ver um pouco, Deus, sentir um pouco da Tua glória e da Tua majestade, da Tua presença entre nós, Senhor. Pai, nós precisamos disso. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós precisamos Te contemplar, ó Deus. E que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, permita, Deus, que isso aconteça nessa noite, através da exposição da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Querido, abra sua Bíblia comigo, em Isaías, capítulo de número 6. Se os irmãos puderem projetar o texto na versão NVI, vai facilitar quem estiver acompanhando a leitura ali com a gente. Isaías, capítulo de número 6. A Bíblia Sagrada diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me até aqui. Irmãos, quando nós olhamos a vida de Jesus nos evangelhos, se você acompanhar toda a caminhada, a trajetória de Jesus, os seus ensinamentos, a sua postura, tudo que ele fez, os milagres que ele realizou, você vai perceber que tudo culmina em uma coisa, aquilo que nós chamamos de comissão, ou a grande comissão. A grande comissão é o chamado de Jesus para cada discípulo dele, para participar na missão de Deus. Eu tenho falado aqui durante esses dias que a missão ela pertence a Deus e Deus nos dá o privilégio de participar. Então, guarde isso no seu coração, Deus está em missão, mas Ele nos dá o privilégio de nos envolvermos com a missão dEle. Então, comissão é esse privilégio de nós participarmos da missão de Deus, espalhando o Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus por todo o mundo. Comissão, de forma simples, significa missão confiada. Uma missão que é confiada a alguém. E no sentido que os evangelhos nos trazem, então, comissão significa uma autorização ou uma instrução dada a alguém para agir em nome de outra pessoa. Isso é muito importante, porque nos foi confiada uma missão para nós agirmos em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Então vocês vão e façam discípulos. Então existe alguém que detém toda a autoridade, e esse alguém nos confia uma missão, nos coloca na missão que pertence a Ele. É por isso que Jesus diz: eu estarei com vocês, porque a missão é dele. Ele é o maior interessado que a missão aconteça, mas Ele nos coloca, nos comissiona, nos coloca debaixo da missão dele, para nós anunciarmos a boa notícia do Evangelho ao mundo.
O texto que nós acabamos de ler, esse texto de Isaías, fala de chamado, fala do chamado de um grande profeta, talvez um dos maiores da Bíblia Sagrada, profeta Isaías, um homem que profetizou muito tempo antes de Jesus vir a este mundo, encarnar este mundo. E aqui nesse texto a gente vê como que Isaías é chamado por Deus, como que ele é comissionado por Deus. E detalhe, o plano de Deus de salvação, como nós falamos aqui no primeiro dia, ele começa muito antes de Isaías, começa lá no passado. A gente já vê que logo que o homem e a mulher pecam, Deus já anuncia que tem um plano em andamento para a redenção. Um dia vai vir alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Depois a gente vê Deus chamando um casal improvável, Abraão e Sara. E Deus continua em missão o tempo todo. Então, Isaías está sendo chamado por Deus num contexto de missão. Uma missão difícil, porque a missão dele era anunciar ao povo de Israel o arrependimento. O povo de Israel estava distante de Deus, mas Deus tinha propósitos em Israel e precisava do profeta Isaías, ou pelo menos estava chamando o profeta Isaías para esse momento aqui. Então Isaías está sendo comissionado, esse texto é sobre chamado. E quando a gente fala de chamado, de vocação para pregar o Evangelho, muitas vezes nós somos tentados a pensar que quem é chamado para pregar o Evangelho é o pastor Mateus, reverendo Mateus Tinte, que está aqui. Ele é o responsável por anunciar o Evangelho nessa cidade. Às vezes a gente pensa, não, é o seminarista que tem que pregar, é o missionário que tem que pregar, é as autoridades das igrejas, os presbíteros, os diáconos que tem que pregar. No mínimo a gente pensa, eu não tenho um dom de comunicar, um dom de falar, minha oratória é horrível, então quem tem que pregar é quem tem esse dom, não sou eu que tenho esse dom. Só que eu gosto muito da visão de João Calvino, um dos pastores e reformadores da igreja protestante, porque para ele, na visão dele, todas as pessoas são vocacionadas, todos aqueles que encontram com Jesus Cristo, que têm as suas vidas transformadas, são vocacionados para pregar o Evangelho e para cumprir a grande comissão. Então, para ele, Deus capacita as pessoas, ele dá dons às pessoas para que elas sirvam, seja como açougueiro, padeiro, seja como médico, seja como pastor, evangelista, dona de casa, mãe, pai. Para ele, todo mundo que entrega a vida para Jesus é chamado para pregar o Evangelho, e eu concordo com ele, porque isso é o que eu vejo na Bíblia Sagrada. Então, é importante ficar claro, desde já, que todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Todos nós somos chamados para glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. Quando o pastor sobe aqui e fala que 12 vidas são transformadas, irmão, isso é para glorificar o nome de Deus. Deus está sendo glorificado nisso. Não tem algo que glorifica mais o nome de Deus do que o Evangelho sendo anunciado e pessoas se rendendo a esse Evangelho, se rendendo a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis. Agora, sabendo disso, a gente precisa reconhecer que há pelo menos algumas posturas aqui, que eu vou dizer 4 posturas diferentes em relação ao chamado. O chamado é para todo mundo, mas a gente lida de maneira diferente. Quais são essas 4 posturas? Primeiro, ignorante ao chamado. Pode ser que alguém seja ignorante ao chamado. Não é que essa pessoa é burra, não é isso. Ignorante é alguém que desconhece, que não tem conhecimento. Então, talvez a pessoa nunca ouviu falar disso. Talvez você esteja aqui e você fale, eu não sabia disso, David, que você está falando, que todo mundo é chamado. Eu desconhecia isso, eu ignorava isso. Então, pode ser que hajam pessoas assim. Uma outra postura é a postura de indiferença para com o chamado. É alguém que já sabe do chamado, mas a pessoa não se preocupa com isso. A postura dele é de indiferença, ele está indiferente, né? Uma hora eu me envolvo com isso, uma hora eu faço, uma hora eu digo sim, mas ela sempre vai empurrando com a barriga, e é aquela história da teoria e da prática, sabe? Na teoria a gente sabe que todo mundo tem que pregar o Evangelho, mas na prática vamos deixar isso para alguns, vamos deixar que o William saia na rua e evangeliza o pessoal. É uma pessoa que está indiferente ao chamado. E existem pessoas que estão fugindo do chamado. Essa é uma outra postura, uma terceira postura. Quem está fugindo do chamado é alguém que sabe que Deus o chamou.
sabe que Deus o vocacionou, alguém que sabe que tem dons que foi dado por Deus. Mas essa pessoa faz igual Jonas, Deus manda ele fazer uma coisa, ele fala, não vou fazer, eu vou fazer outra, e vai para o outro lado. Ou ela faz igual Moisés, Deus está chamando e está falando, e fala assim, mas Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz, manda outro. E aí Moisés, a gente vai ver que Deus fala, não Moisés, é você mesmo, se você quiser eu chamo o seu irmão para te ajudar. E aí chama Arão, né, e Arão vai junto com Moisés. Mas tem muita gente que tenta fugir do chamado. Eu mesmo já tentei fugir do chamado. Já tentei. Não é uma boa coisa não, viu? Te aviso. E existe uma quarta postura, que é a postura de quem está respondendo ao chamado e dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui, como Isaías, nesse texto que a gente acabou de ler. E até o final, a minha oração é que nós cheguemos à conclusão que a melhor coisa que a gente pode fazer é dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Esse texto do chamado de Isaías mostra para a gente algumas verdades que a gente precisa resgatar, e eu gostaria que você guardasse essas verdades no seu coração nessa noite, porque não tem como a gente fazer missão se a gente se esquecer dessas verdades. Antes de Deus anunciar o chamado dele para Isaías, Isaías passa por alguma coisa, uma experiência ali, que ensina algumas coisas para ele, e é isso que eu quero falar com você. E a primeira coisa que Isaías percebe é que Deus reina. Que Deus é o rei do universo. A primeira frase desse texto traz para a gente uma referência cronológica, diz para a gente no ano que morreu o rei Uzias. Estima-se que isso foi há mais ou menos 740 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Mas muito mais do que uma referência cronológica, essa frase, no ano que morreu o rei Uzias, traz para a gente um cenário que a gente precisa entender. Está falando de um homem. Quem foi Uzias? Uzias foi considerado um dos melhores reis de Israel. Alguns estudiosos dizem que o reinado de Uzias, que durou 52 anos, foi um reinado quase tão bom quanto o reinado de Salomão. Salomão foi o maior rei de Israel. No tempo de Salomão, Israel estava em toda a sua glória, no auge. As nações vinham a Israel para conhecer o templo de Salomão, para entender por que Israel prosperava tanto. Elas vinham para conhecer sobre o Deus de Salomão, o Deus de Israel. E dizem que o reinado de Uzias foi um reinado muito bom, que quase chegou lá. Quase foi tão bom quanto. Se você ler lá em 2 Crônicas 26, você não precisa abrir a sua Bíblia lá agora, é uma leitura para você fazer depois, vai contar toda a história de Uzias, como que foi o reinado dele, o que ele fez, e diz que o reinado dele foi bom, ele foi um bom rei perante o Senhor. Só que no final do reinado de Uzias aconteceu uma coisa, aqui perto desse texto que a gente leu em Isaías, Uzias deixou tudo isso subir para a cabeça, ele foi no templo do Senhor, e ele colocou na cabeça dele que ele ia oferecer um sacrifício no altar de incenso. Ele colocou na cabeça que ele ia fazer isso. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que naquele tempo, só os sacerdotes podiam fazer isso. O rei não era chamado para isso. E quando ele estava para oferecer esse sacrifício no altar de incenso, os sacerdotes entram e repreendem ele, o confrontam e dizem, você não pode fazer isso. 80 sacerdotes o repreendem. E aí, em vez de Uzias acatar isso com o coração humilde, ele fica indignado, o seu coração fica irado. E quando o coração dele fica irado, irmãos, contra os sacerdotes, na mesma hora ele fica leproso, Deus fere ele com lepra, porque ele estava se indignando não contra homens, ele estava se indignando contra Deus, Deus que tinha dado essa ordem. E aí ele percebe o pecado dele, e ele precisa se retirar de todo mundo, porque com lepra ele não podia reinar, ele não podia ficar com as pessoas. E aí ele termina os seus dias morando numa casinha afastada, enquanto seu filho Jotão vai conduzir o país, o reino de Israel, na sua ausência. Então perceba, essa frase diz para a gente que existe uma tristeza em Israel. Um homem que reinou bem por 52 anos faz isso e agora ele não pode reinar mais. Existe uma tristeza. Como um rei que estava indo tão bem terminou desse jeito. Mas também existe uma incerteza. Como que vai ser o próximo reinado?
Porque Israel vivia altos e baixos, às vezes Judá também, às vezes vinham, aqui no caso Judá mais especificamente, às vezes vinham bons reis, homens que temiam ao Senhor, mas às vezes vinham homens que não temiam ao Senhor. Às vezes os inimigos atacavam, isso trazia incerteza. Se para a gente, né, aqui no Brasil, um governo de 4 anos já traz incerteza, imagina lá, 52 anos de paz, de prosperidade, e agora, quem vai vir? Então, existe incerteza, mas também existe medo, existe a ameaça de que outros povos vejam a fragilidade de Judá nesse momento de transição e ataquem Judá. A gente está vivendo no mundo um momento muito tenso de ameaças de guerra, guerras, conflitos em Israel, lá na Ucrânia. Se fala de talvez uma possibilidade de conflito ali na China, Coreia do Norte, Coreia do Sul. A gente está vivendo uma tensão muito perto aqui na Venezuela, a gente está vivendo algo bem próximo da gente. Então, existem esses medos, essas ameaças, e isso não era diferente lá. As pessoas estavam com medo, com incerteza no coração. Então, esse contexto leva a gente a acreditar, e os estudiosos da Bíblia dizem isso, que Isaías está olhando para quê? Como qualquer um de nós tivesse inserido nesse contexto, para a circunstância. A gente não olha para a circunstância, a gente olha muito para as circunstâncias, essas coisas que trazem incertezas, que trazem medos, que trazem tristezas para o nosso coração. Mas em meio às incertezas, em meio à tristeza, em meio ao medo e às ameaças, Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. O trono de Judá estava vazio, mas o trono do universo não estava vazio. O trono de Judá representava uma incerteza, mas o trono do universo não representava uma incerteza, porque Deus estava sentado no trono do universo. Ele está sentado no trono do universo. E o texto diz para a gente que a borda das suas vestes enchiam todo o templo. E é interessante a gente notar aqui, quando você olha atentamente, que essa palavra templo aqui, não é a palavra normalmente usada no hebraico para templo, mas é uma palavra emprestada do idioma sumério, que significa grande casa. E por que fizeram isso exatamente nessa palavra? Porque essa grande casa, ela representava a habitação do Deus que reina e governa sobre a nação. Então, isso está aqui de propósito para mostrar exatamente isso, que Deus estava reinando sobre Judá, que Deus estava no governo, que Deus estava no trono. Uzias tinha morrido, mas Deus continuava reinando, a coisa não estava desgovernada. Deus estava reinando. Então não é Uzias que reina, não é Jotão que reina, não é o rei da Síria, um dos grandes impérios da época, que reina no universo, não. É Deus que é o rei, Ele que governa sobre tudo e sobre todos. Ele está no trono. E eu digo para você que Deus está no trono ainda. Hoje Ele permanece sentado no trono. E nós precisamos, irmãos, resgatar isso, porque muitas vezes nós não vivemos o nosso chamado como pessoas, porque nós, como discípulos de Jesus, esquecemos que Ele está no trono, é Ele que reina. E nós precisamos resgatar essa convicção. E sabe o que acontece quando a gente tira os nossos olhos do trono do universo e a gente começa a olhar para as circunstâncias? A gente começa a ficar com medo, a gente começa a sentir ameaçado. A gente acha que vai dar tudo errado. Quando nós tiramos os nossos olhos do trono do universo, nós perdemos o foco da missão. Nós perdemos o foco da missão. Não é à toa que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada antes de nos comissionar. Jesus está dizendo assim: ei, eu estou reinando sobre todas as coisas, eu estou no governo de todas as coisas. Eu estou no governo. Acima de partidos políticos, esse texto evoca para a gente um cenário político. E como que a gente aqui no Brasil, como igreja, é afetado pelo cenário político? E eu acho que não deveria ser, mas a gente é, porque nós olhamos para o governo humano de uma forma que nós não deveríamos olhar. Eu não estou dizendo que política não é importante, eu não estou dizendo que a gente não deva votar com consciência.
Só que a gente, às vezes, começa a achar que a redenção do país depende de uma pessoa que vai governar por 4 anos. Uma pessoa que, se Deus quiser, cai morta a qualquer hora, como aconteceu com homens no passado. Meu irmão, é Deus que reina. E independente do partido político, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que avançar, nós temos que caminhar. As pessoas me perguntam assim, é muito interessante isso, elas chegam e falam assim, David, lá em Portugal, o governo é de direita ou de esquerda? Eu falo, meu irmão, eu não estou nem aí para isso, não. Eu estou indo lá pregar o Evangelho e fazer discípulo de Jesus. Não me importa se é direita ou esquerda, se vai ter perseguição, não vai. Jesus prometeu que ia ter. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema? A gente tem que avançar, a gente tem que pregar, a gente tem que discipular. Deus está no trono do universo, Ele reina. E eu te pergunto, quem está reinando na sua vida? É você mesmo? É uma ideologia? Quem está reinando na sua vida? É o medo? Onde estão os seus olhos? Você está com os olhos nas circunstâncias? Você está com os olhos nas coisas que estão acontecendo à sua volta? Ou você está olhando para o trono de Deus? Porque se você estiver olhando para o trono de Deus, saiba de uma coisa, o trono não está vazio. O trono de Deus não está vazio. Ele reina. Ele governa. A segunda coisa que nós precisamos resgatar é a verdade de que Deus redime. Ele é aquele que nos redime. Os versículos seguintes nos mostram que quando Isaías vê o trono de Deus, ele presencia algo extremamente lindo, mas ao mesmo tempo uma coisa muito assustadora. Ele vê diante do trono esses seres aqui que a Bíblia chama de serafins. Seres que tinham 6 asas, seres angelicais. Com 2 asas eles voavam, com duas asas eles cobriam o seu rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. E enquanto eles voam, eles cantam, eles clamam em alta voz, e o cântico deles a gente cantou aqui, que é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba que muitas vezes a gente não sabe quem está no trono, mas o céu sabe quem está no trono. E quem está no trono é Santo, Santo, Santo. Ele reina, Ele governa. Toda a terra está cheia da glória dEle. E aí o texto diz para a gente que à medida que eles clamam, que eles cantam, olhando uns para os outros, que os umbrais do templo, os umbrais das portas começam a tremer. Quem tem essa percepção é Isaías, começa a tremer. E não é só os umbrais do templo, das portas que tremem, irmãos, o coração de Isaías começa a tremer também, porque Isaías começa a perceber que a única coisa errada nesse cenário inteiro é ele. O único pontinho preto no quadro branco é ele, e ele percebe que ele vai morrer. Ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão contemplando o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, eu vou morrer. Ele fala isso desesperado. Sabe que muitas vezes nos falta, irmãos, olhar para o trono de Deus e a gente ter percepção da santidade de Deus. Parece que a gente anda se esquecendo de quem Deus é. Parece que a gente se esquece que Deus é todo poderoso, que Ele é santo. Parece que a gente se esquece que pecado é coisa séria, a gente fica brincando com isso. Gente que foi chamado por Jesus, o apóstolo Paulo adverte as igrejas tantas vezes. Não andem mais na postura que vocês tinham antes de ser resgatados. Agora vocês foram salvos, andem de acordo com a salvação que Jesus conquistou para vocês. Nós precisamos olhar para o trono e ver que quem senta lá é santo. E aí o coração de Isaías tinha este temor, mas aí um desses seres voa até Isaías, com uma brasa que ele tirou do altar, nesse momento de desespero, e toca os lábios dele. Toca os seus lábios.
Altar é lugar de sacrifício. Fogo, na Bíblia, normalmente fala de purificação, principalmente no Antigo Testamento. Então, esse ato de Deus de perdoar os pecados de Isaías aponta para o sacrifício remidor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os pecados de Isaías são perdoados porque um dia Jesus levou os pecados de todo mundo ali naquela cruz. Da mesma forma que ele levou o meu pecado e o seu pecado. Quando nós estamos diante de um Deus santo, irmãos, só tem duas opções. Só duas coisas podem acontecer: juízo ou graça. E se por acaso o juízo não caiu sobre nós, é porque o juízo caiu sobre Jesus. Eu não sei como que você olha para o sacrifício de Jesus, mas é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém. É você entender o que Jesus fez por você, entender que Deus é aquele que redime, é aquele que salva, aquele que nos perdoa dos nossos pecados. Redimir é exatamente isso. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e o preço foi muito caro. O preço foi a vida do Filho dele, foi Jesus Cristo, que morreu, que sofreu por nós, para nos dar a salvação. Então nós precisamos resgatar essa verdade de que Deus é aquele que redime o pecador. Ele é o autor da salvação, Ele é a fonte da graça, toda a graça vem dEle. Deus é o soberano rei, sim, mas Ele também é capaz de nos redimir dos nossos pecados, e Ele quer fazer isso, Ele está fazendo isso, Ele nos transforma, Ele nos salva. Muitas vezes a gente julga as pessoas que podem ou não receber a salvação. A gente acha às vezes que algumas pessoas... A gente acha que alguns têm mais chance, né, de converter. Eu mesmo já fui assim, já fiz isso várias vezes. Sabe, achar que uma pessoa, fala assim, essa pessoa não tem jeito, Deus não tem como salvar essa pessoa. Aí eu nem prego para a pessoa. É mais uma desculpa para eu não pregar do que, na verdade, Deus não poder salvar. Porque Ele pode salvar. Ele tem poder para salvar. O grande dilema que a gente vive ao ir como missionários para a Europa é porque aqui no Brasil, nos países, não só no Brasil, mas nos países mais carentes, nos países mais pobres, a gente associa o Evangelho às necessidades das pessoas. Então, na nossa lógica, se uma pessoa tem mais necessidade, se ela é pobre, essa pessoa não tem dinheiro, ela precisa mais do Evangelho do que alguém que tem dinheiro. Se uma pessoa é doente, ela precisa mais do Evangelho do que uma pessoa que tem saúde. Essa é a nossa lógica. Sabe qual que é a evidência disso? No Brasil, existem 5 grupos, que são os grupos dos menos alcançados pelo Evangelho. Nesse grupo estão os pobres dos pobres, os pobres dos pobres mesmo, gente que não tem nem o que comer. Estão os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos. E sabe quem que é o quinto grupo? Os ricos dos ricos. A gente muitas vezes acha que a pessoa que tem dinheiro, que tem recurso, ele não precisa de Jesus. Eu sei que muitas vezes eles também acham isso. Só que aí, eu estava lá em Portugal, andando na rua e pensando nisso. Você não vê morador de rua, você tem um sistema de saúde que funciona, as pessoas têm dinheiro, têm recurso. Eu fiquei pensando nisso, como que eu prego o Evangelho aqui? Porque eu sou brasileiro, estou inserido nesse contexto. E é muito surpreendente isso, né? Eu falei para vocês de países que têm 2% de evangélicos. São países europeus, países considerados ricos. E a igreja tem dificuldade de enviar missionários para esses lugares, muitas vezes. Sabe o que eu mais ouço, irmãos? Com todo respeito, porque assim, eu vou falar para vocês algo de coração. Eu amo missões, não importa o lugar. Nós estamos indo para Portugal porque Deus deixou bem claro que era para Portugal. Mas se Deus não tivesse deixado claro, talvez nós estaríamos no Peru, ou na Argentina, ou em algum lugar mais carente do Brasil, porque tem muito. Mas sabe o que eu ouço? Ô David, por que você não vai para um país mais pobre? Por que você não vai para um país africano?
Talvez Deus me leve lá um dia, vai ser um prazer. Vamos lá, William, vamos junto. Mas assim, sabe? Parece, essa fala, ela carrega um sentimento de que alguns países não precisam tanto assim do evangelho, eles estão bem lá, sabe? Eu ouço isso direto, irmãos. Só que a salvação pertence a Deus e Ele salva quem Ele quiser. E Ele pode salvar a todos. Deus salva pobre, mas Deus salva rico, Deus salva homem, salva mulher. Deus salva o empresário, Ele salva o morador de rua e transforma. E a grande verdade é que todos pecaram e todos carecem da redenção, todos precisam do Evangelho. O homem sem o Evangelho, ele está perdido, para onde que ele vai? Sem Jesus Cristo, só resta juízo. Então, nós como pessoas, nós como discípulos de Jesus, precisamos anunciar o Evangelho a todos. Se algum dia você estiver andando na rua e você vê alguém e vier o sentimento de que aquela pessoa é suja demais, é imunda demais, ou ela é rica demais para se converter, irmão, repreende isso no nome de Jesus, vai lá e fala, eu quero falar para você uma coisa, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus quer te salvar. Porque a salvação pertence a Deus, e nós precisamos resgatar isso. Para nós vivermos o nosso chamado como igrejas e como pessoas, nós precisamos resgatar a verdade de que Deus salva o ser humano. Deus salva. E em terceiro lugar, Deus é aquele que redireciona, Ele reina, Ele redime, e Ele é aquele que redireciona, que muda a nossa trajetória. Somente depois que Isaías confessa o pecado dele e é perdoado por Deus, que Deus fala. Você percebeu que acontece toda essa cena, Isaías vê o trono de Deus, vê Deus assentado no trono, Deus está calado, ele vê os serafins cantando e proclamando que Deus é santo, Deus está calado, Isaías fala, ai de mim, Deus está calado, o anjo voa, toca na boca dele, esse serafim diz, os seus pecados foram perdoados, e aí Deus fala. E aí a voz de Deus ecoa nos céus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba também que Deus não fala direto com Isaías, não. Ele podia. Deus podia coagir Isaías e falar assim, Isaías, é o seguinte, agora que você está redimido dos seus pecados, meu filho, eu quero que você vá lá e pregue o Evangelho. Só que nesse caso aqui, Deus não faz isso, Ele não Deus não está coagindo ele, obrigando ele, sabe por quê? Isso é muito importante, porque Deus espera uma resposta minha e sua ao chamado. Deus quer ouvir a voz de Isaías dizendo sim ou não, assim como foi com Abraão, assim como foi com tantos outros. Deus quer ouvir você dizendo sim ou não. Então não tem esse negócio de Deus me obrigou a fazer. A voz de Deus ecoa e ela continua ecoando até hoje. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E você tem que dar a resposta. A resposta cabe a nós. E a resposta de Isaías é, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quando nós entendemos isso, que Deus está no trono, que Ele reina, Ele governa, que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, quando nós entendemos que Ele tem poder para salvar o ser humano, é Ele que transforma. Se a gente entender isso e a gente for alvo da graça de Deus, eu acredito que você está aqui porque você é. Não tem como a gente dizer, Senhor, eu não vou, manda outro no meu lugar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem uma pessoa, eu não lembro agora, mas ele diz assim, se alguém serve uma pessoa, um ser, que tem toda a autoridade, seria muita falta de juízo, muita loucura desobedecer essa pessoa que tem toda a autoridade. E ele falou isso se referindo aos cristãos.
Porque nós dizemos que nós servimos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas nós somos os primeiros a desobedecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, conhecendo as ordens e os mandamentos dele. Eu não estou falando aqui de legalismo, não estou falando disso, eu estou falando de pregar o Evangelho, porque Jesus, como eu disse, no final de tudo que Jesus falou, vocês precisam ir pregar o Evangelho, fazer discípulos. O que eu ensinei a vocês, vocês vão ensinar para outros. Em Cristo, todos nós somos comissionados para nos envolvermos com a missão de Deus. Irmãos, não se engane, o mundo precisa demais. A sua cidade precisa, o seu trabalho precisa de gente que pregue o Evangelho e viva o Evangelho. O nosso estado aqui, o estado de São Paulo precisa, o Brasil precisa. O Brasil tem muitos cristãos, tem muitos evangélicos, mas tem poucos discípulos de Jesus. Porque se a gente tivesse 40% da população brasileira de discípulos de Jesus, esse país não seria o que é. Eu acho que não seria. Porque discípulo obedece, imita o mestre. Só que às vezes a gente está distante disso, a gente está imitando outra coisa que a gente está vendo por aí, mas não é Jesus que a gente anda imitando. Se Jesus de fato é o Senhor da nossa vida, e Ele é, e a gente entende isso, as coisas precisam ser diferentes ao nosso redor, e tem muita necessidade no mundo afora. Tem muita necessidade. Nós somos alcançados porque em algum momento da história alguém disse sim. Você já parou para pensar nisso? Em algum momento da história alguém respondeu esse chamado dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantos missionários há anos atrás disseram: sim, Senhor, eu quero ir para o Brasil, para aquela selva, onde o povo anda morrendo, picado por mosquito. Quantos missionários morreram aqui de febre amarela, irmãos? Quando a gente começa a olhar a história do Evangelho aqui no Brasil, muitos vieram aqui. Essa igreja existe porque alguém disse: sim, Senhor, a esse chamado, eis-me aqui. Eu não sei como foi a sua conversão, mas se você chegou aqui é porque em algum momento da história alguém decidiu dizer sim e obedecer ao Senhor. E pagar o preço, e ficar firme com Deus, e ir à frente, e crer que Ele está no trono, crer que é Ele que salva, e deixou Deus redirecionar a sua vida, porque chamado é exatamente isso. Senhor, eu quero que você redirecione a minha vida, não vai ser mais aquilo que eu quero, não vai ser mais para a direção que eu estava indo, é para a direção que o Senhor apontar, é para onde o Senhor me levar. Se é aqui, amém, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou pregar. Se é nos confins da terra, eu vou também. Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está me enviando. Deus é aquele que nos redireciona. Qual tem sido a sua resposta? O que você tem dito? Você está com medo de Deus redirecionar a sua vida, dizer sim e Deus te mandar para um lugar que você nunca imaginou? Qual é a sua resposta? Deus redireciona Isaías. Eu vou contar para vocês, peço permissão para contar um testemunho pessoal. Eu estava muito confortável na cidade de Vinhedo. Eu era pastor ali em Vinhedo. A igreja sempre foi muito generosa com a gente ali. Ela nos dava um bom salário. Eu era auxiliar de um pastor que tem bastante influência no Brasil, em vários lugares, e que poderia abrir portas para mim. Se eu quisesse ser um pastor conhecido no Brasil, ele poderia abrir diversas portas para mim, me levar, me apresentar a pessoas. O pastor Mateus esteve no meu apartamento. Não era um apartamento top de luxo, mas era aconchegante, gostoso, grande, bem localizado. A gente estava muito feliz ali. A igreja nos ama até hoje. Nos ama. Não queriam que eu saísse de jeito nenhum de lá. Só que Deus começou a redirecionar a minha vida. Deus começou a me redirecionar. A minha esposa, a minha família. E mostrou para a gente uma necessidade. Deus abriu meu olho e falou: David, a Europa está precisando, e eu preciso de você lá. Quem que eu vou enviar? Estou precisando de alguém, quem que eu vou enviar? E aí a gente disse: Senhor, nós estamos aqui, eis-nos aqui, nós vamos para lá. E sabe, irmãos, eu tenho convicção
de que nós vamos enfrentar dificuldades ali. Porque é muito fácil a gente pensar na Europa como um lugar turístico. E é gostoso mesmo, se você puder ir um dia, vai. Só que ir para lá, para morar lá e para viver, para pregar o evangelho e fazer discípulos é outra história. O próprio povo olha diferente. Os brasileiros que vão fazer turismo sempre falam, não, a gente foi muito bem acolhido. Agora, conversa com os brasileiros que estão morando lá. Muitos deles falam, a gente sofre aqui sim, discriminação, xenofobia. Isso está Você entra no YouTube e digita aí, xenofobia em Portugal. Você vai ver um monte de vídeo. Com as crianças, com as mulheres principalmente. Um povo de coração duro, fechado, eles não gostam de falar sobre religião, sobre Deus. E a gente sabe de tudo isso, mas sabe, Deus colocou uma convicção no meu coração de que vale a pena viver pelo Evangelho. Vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena anunciar o Evangelho. Por mais que as pessoas digam, eu não quero saber disso. Por mais que as pessoas te rejeitem, por mais que você sofra por causa disso, por mais que zombem de você por causa disso, vale a pena pregar o Evangelho. Talvez você entrou aqui como alguém que não sabia do chamado. Você entrou aqui totalmente ignorante ao chamado, você não sabia, nunca tinham te contado que Deus está te chamando para se envolver na missão dele. Talvez você tenha entrado aqui como alguém que não sabia nada. Agora, talvez você entrou aqui ignorando o chamado. Você sabe, mas você está empurrando com a barriga, deixando para depois. Talvez você entrou aqui tipo Jonas, fugindo mesmo. Fugindo de Deus. Fugindo do que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui. Mas eu quero que você se lembre que Deus, a voz de Deus está ecoando. O chamado continua e ele é para você. Deus quer usar a sua família. Deus usa a igreja e ele tem usado essa igreja, eu não tenho dúvidas disso. Mas antes de tudo, o chamado é pessoal, é para você. Você tem que dar a sua resposta para Deus. Não é a sua esposa que vai dar a resposta, não é o seu filho, o seu pai, a sua mãe, é você. Deus está esperando a sua voz. O que você vai dizer? Talvez você não se sinta chamado para ir para outros países, tudo bem, mas você pode ser um missionário aqui em José Bonifácio. Você pode pregar o evangelho aqui. Você pode ser alguém que se comprometa a orar por famílias missionárias. As crianças mostraram o caminho para a gente aqui. Experimente adotar uma família missionária. Uma só, em oração. Quando eu falo adotar, é como se você estivesse adotando um filho mesmo, sabe? Se importa, toda semana você vai querer saber notícia, manda mensagem, estou orando por vocês. Pode ser do quadro que está ali, Tem 15 ali, você pode escolher. Eu sei que tem 12 quadrinhos, mas tem 15. Tem 15 pessoas ali. 15 projetos ali. Escolha um, começa a orar, se importe, faça contato. O que eu posso fazer para abençoar? O que vocês estão precisando de oração? Se você quer ir um pouquinho mais além, comece a se comprometer financeiramente. Não precisa ser R$1.000. Se comprometa com 20, se for o caso, irmão. Pastor, faz diferença ou não faz R$20 lá? Se comprometa com aquilo que você puder. Deus não está pedindo para você. Entende? Se comprometa com 20, 30, 10, 15, o que for. Se envolva. Isso é dar resposta ao chamado. Isso é dizer, Senhor, eis-me aqui. Você pode ser parceiro de alguém. E como eu disse hoje de manhã, se envolva com a igreja está fazendo missão. Tem alguém fazendo evangelismo, irmão, na rua, vai junto. Mas eu não sei falar, não tem problema, vai junto e aprende, vê o que ele está falando e imita ele. Você só não pode se acomodar. Assuma o compromisso de discipular alguém. Chega no pastor e fala, pastor, estou querendo discipular alguém, me ajuda. Quero discipular alguém. Tem muito para ser feito, irmãos. A gente só não pode ficar de fora. A gente só não pode ficar de fora. Eu gostaria de encerrar esse momento com oração, porque eu acho que a única forma que a gente pode encerrar isso é dando uma resposta para Deus.
Eu queria encerrar com oração. A voz de Deus está ecoando. O que você vai dizer? E eu gostaria de fazer mais. Se você sente que Deus está te chamando, se você tem convicção de que Deus reina, que Ele tocou o seu coração, e você sente que essa palavra está tocando o seu coração, que você precisa de um redirecionamento na sua vida, eu queria te convidar a se levantar e a vir aqui à frente, para a gente orar junto aqui. Eu sou o primeiro que vou estar aqui na frente. E eu gostaria de te convidar para vir aqui. Não fica com vergonha não, tá? É você e Deus agora. Se o pessoal do louvor puder vir aqui à frente, enquanto a gente ora. É uma resposta que você vai dar para Deus, meu querido. E Deus que vai fazer a obra, é Ele que faz a obra. É Ele que transforma, é Ele que age. Ô Senhor, nós estamos aqui, diante da Tua presença. Deus querido, Pai amado, soberano Deus, Tu estás no trono, Senhor, nós cremos nisso, o Senhor reina. Nos perdoa, Deus, se por algum motivo a gente tem ignorado essa verdade. Se a gente está tentando, ó Deus, ser o dono da nossa própria vida, tocar as coisas do nosso jeito, nos perdoa, Senhor. Se a gente está querendo dar um jeitinho de escapar do Senhor. O Senhor é aquele que redime, nos perdoa se a gente está esquecendo disso, Pai. Se a gente está menosprezando o sacrifício de Jesus Cristo, está tendo por menos a coisa mais importante do mundo, da história da humanidade. Mas nós estamos aqui diante do Senhor porque de alguma maneira a gente tem entendido, ó Deus, que o Senhor está agindo nesse mundo e o Senhor nos chama para participar, ó Deus. O Senhor nos chama, ó Deus, para participar. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo venha aqui nesse momento, venha aqui, Senhor. Cada pessoa que veio aqui à frente agora, cada pessoa que está aqui, cada pessoa, ó Deus, que está dizendo sim, eis-me aqui, ó Deus, mesmo que ela não saiba como, quando, de que jeito, ó Deus, vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, vem com a Tua presença poderosa e transformadora sobre cada vida que está aqui agora, ó Deus. Transforma aquilo que precisa ser transformado, queima aquilo que precisa ser queimado, Senhor. Enche, ó Deus, quem precisa ser cheio com Teu Espírito, ó Deus, e nos redireciona, nos coloca no caminho certo de anunciar e pregar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Tira a vergonha, Senhor. Às vezes nós nos envergonhamos de anunciar essa boa notícia para as pessoas. Ó Deus, tira toda a vergonha, Pai, em nome de Jesus. Tira o medo, Senhor, tira o medo, retira o medo, nos encoraja, nos dá a intrepidez do Teu Espírito Santo para anunciar, para pregar, para sermos discípulos de verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mais do Teu Espírito Santo, mais do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, mais da Tua presença, Senhor, nos permita contemplar a santidade do Senhor, nos permita contemplar quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir o Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, e que o Teu reino avance, que o Teu reino prossiga, Senhor, é o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém.